Nova Manhã. Conexão Brasília com Diego Amorim. Teatro da política. E, claro, se a gente entender isso, a gente vai passar a compreender muito melhor os movimentos dos políticos. Diego, bom dia, tudo bem? Bom dia, Mauro. Bom dia, Michele. Bom dia, ouvintes da Nova Brasil FM em todo o país. Uma ótima semana pra gente. Nesse fim de semana eu estava assistindo televisão e vendo noticiário e vi a entrevista que a Maria Cristina Mendes Caldeira, ex-mulher do presidente do PL, Valdemar Costa Neto, deu à nossa colega jornalista Mônica Bergamo na Folha de São Paulo. Ela disse, entre outras coisas, o seguinte, abro aspas, o Valdemar sempre disse que o Bolsonaro é burro e do baixo clero, mas ele fez uma conta política. Hoje está liderando esses malucos da extrema-direita. Ele é um águia, já sabia quantos votos ia ter em cada urna antes mesmo da eleição. Só que eu não sei quanto tempo vai aguentar esse arranjo, fecho aspas, para Maria Cristina Mendes Caldeira, ex-mulher do Valdemar da Costa Neto. Me chamou a atenção porque eu já ouvi coisas muito parecidas aqui em Brasília, não em on, né? Não alguém que topou dar uma entrevista, por isso o peso dessa entrevista a Mônica Bergamo no fim de semana. Mas eu já ouvi muito aqui, nesses últimos 4 anos, de gente do próprio Centrão, dizendo que eles iriam se aproveitar de Jair Bolsonaro, que Jair Bolsonaro era tudo que o Centrão sempre um dia sonhou, faziam chacota do presidente nos bastidores, diziam que Bolsonaro era um presidente fraco em quem eles podiam montar, e a consequência principal disso a gente já sabe o que foi o orçamento secreto, que deu ao parlamento uma força que, repito, jamais eles imaginariam que poderiam ter. Nem no melhor dos sonhos do Centrão, o Centrão imaginava que tomaria de assalto o orçamento da União. Então, a política, Mauro, Michele, é um lugar onde eles se aproveitam deles mesmos para conquistar e manter poder. Eu já falei aqui na coluna Conexão Brasília um pouquinho sobre amizades e inimizades na política, né, como isso muda com o sabor do vento mesmo, a depender da situação, daquele momento. Certa vez, anos atrás, aqui em Brasília, um repórter de política do Correio Brasiliense passou mal, jornalistas passam mal também, e às vezes os editores têm que se virar, e mandaram um repórter de cultura do jornal para cobrir uma sessão do Congresso. E isso foi um case, porque o repórter de cultura chegou com um olhar dos espetáculos, das peças teatrais, dos shows que ele costumava cobrir, e ele olhou aquela sessão, não cobria política, não sabia nem quem era quem ali, dos deputados, senadores, e fez uma belíssima matéria que durante anos e anos foi falada aqui no jornal, no Correio Brasiliense na época. Eu já comentei também muito aqui dos cafezinhos da Câmara e do Senado, onde a gente encontra políticos que aparentemente são adversários, tomando café juntos, rindo, dando tapinha nas costas. Quantas e quantas vezes eu também já, na cobertura política por aqui, já me deparei com parlamentares que apresentam projetos de lei completamente esdrúxulos e aí na informalidade ali eu perguntava, deputado, senador, o senhor acredita mesmo que esse projeto de lei vai avançar? E eles respondiam, né? Óbvio que não, mas é um símbolo, é um gesto, eu preciso apresentar. Tanto é que alguns veículos de comunicação só noticiam projetos de lei que são apresentados quando vão para a pauta do Congresso, e não necessariamente se eles são apresentados, porque faz parte dessa encenação, muitas vezes, só apresentar um projeto de lei, só para fazer algum barulho, só para chamar a atenção de alguma forma. Quantas candidaturas que nunca vingarão, né, a presidência da Câmara, a presidência do Senado, ou mesmo candidaturas a cargos majoritários que parlamentares se colocam muitas vezes somente para gastar o fundo partidário, somente para marcar posição, somente porque o presidente de determinado partido pediu e aí ele tem que fazer sim, dizer esse sim para o presidente do partido. Na semana que passou, eu conversava com um político aqui de Brasília sobre a política local. A gente estava relembrando um pouquinho do falecido Joaquim Roriz, que foi governador algumas vezes aqui em Brasília, e a gente se recordava como ele falava errado de propósito, né? Você conversava com o Roriz e ele sabia o português, sabia as concordâncias, sabia a conjugação do verbo, mas quando ele subia na tribuna ou quando ele falava aqui aos eleitores em Brasília, aí ele falava um a gente somos, um nós vai, e tudo isso faz parte da política. O Roriz não é o único a fazer isso. Certa vez eu ouvi de um hoje ex-deputado federal,
lá do meu estado, inclusive, do Piauí, que dizia que na política é preciso aprender a mentir. E quantas vezes eles mentem para nós jornalistas e nós jornalistas acreditamos na mentira deles, ou então fingimos e entramos às vezes até mesmo na própria encenação deles, eles achando que estão fazendo a gente de bobo e a gente muitas vezes se fazendo de bobo ou fingindo que estamos sendo feitos de bobo. Quantas reuniões que deputados e senadores participam e saem aqui em Brasília e tem a famosa portaria de jornalistas que ficam ali na entrada segurando o microfone. E aí, o que foi dito na reunião? Não foi dito nada demais, a gente só ficou tomando café. É tudo mentira. É claro que nenhum político senta para conversar somente para jogar a conversa fora, não é um chá das 5. Eles estão discutindo algo e a mentira, infelizmente, acaba fazendo parte do dia a dia. Eu vou concluir contando 3 rapidíssimas histórias, Mauro e Michele, de quando eu trabalhei com o Ricardo Noblat, quando ele tinha ainda o primeiro blog de política do Brasil, foi pioneiro lá no início, e eu tive a oportunidade de trabalhar com o Noblat, que você goste ou não, se posicione ou não, da maneira política que ele se coloca, ideológica, é um grande jornalista que entende o que é notícia e o que não é notícia. Primeira historinha que eu conto é a seguinte: certa vez eu acordei o Noblat ele passa a madrugada inteira acordado, lendo notícia, escrevendo, e ele dorme quando amanhece, e ele dorme a manhã toda. Não é o único jornalista que tem essa mania. Mas então ele acorda, então de manhã eu estava no Congresso um dia, era uma CPI, e eu liguei para ele atendeu o telefone, estava dormindo, claro, era de manhã, cedinho. Noblat, o fulano de tal aqui tá negando que roubou, ele tá dizendo que não recebeu propina. E o Noblat, com muita tranquilidade, ainda com sotaque pernambucano que ele carrega até hoje, disse: Diego, a próxima vez que você me acordar para dizer que um político está negando que recebeu propina, eu vou lhe matar. Me ligue e me acorde quando alguém na CPI disser: eu estou roubando, eu recebi propina. Aí você me acorda. Nunca mais me acorde para dizer que um político está dizendo que não roubou. Essa é a primeira história. A segunda foi quando o Sarney disse que não se candidataria à presidência do Senado. Isso era ainda de 2008 para 2009. O Sarney estava mentindo. E o Noblat, com a sua experiência, sabia que ele estava mentindo. E mandou a repórter que trabalhava comigo, a queridíssima Carol Pires, um beijo, Carol, mandou a Carol ir na casa do Sarney, de manhã cedo, para fazer ele assinar um papel dizendo que não seria candidato à presidência do Senado. É óbvio que o Sarney não recebeu a repórter, não gostou, acho que ela entrou, enfim. E aí ali a gente já tinha uma notícia. Era tão mentira que ele sequer aceitou assinar um papel dizendo que não seria presidente do Senado. E a última história que eu conto para finalizar foi saindo de uma coletiva de imprensa, o Romero Jucá, então senador de Roraima, que foi líder de todos os governos, ia ter a votação da volta da CPMF, vocês se recordam? Iam votar se voltava ou não a CPMF, aquele imposto lá que tirava da gente. E aí o Romero Jucá disse assim: não vai passar. E aí eu liguei pro Noblat e falei também: Noblat, o Jucá disse que não vai passar. Ele: sim, Diego, é claro que ele vai dizer que não vai passar, que vai passar. Isso é tudo papo furado. Faça ele dizer de 0 a 10 qual é a chance de passar. Olha a experiência, né? De 0 a 10 qual é a chance de passar. Aí eu voltei lá, aí, não vou me recordar agora, isso foi em 2008, o Jucá disse 7 ou 8, aí sim a gente tinha uma notícia. De 0 a 10 o líder do governo disse que a chance de passar era 8, era 7, alguma coisa assim. Enfim, mais uma historinha que eu conto para ilustrar como que a política ela é recheada de encenações e a gente tem que entender esses personagens, ver quem está no palco, ver quem está de maquiagem, para a gente, sempre que possível, tentar tirar as máscaras e mostrar a realidade mais nua e crua para o nosso espectador, no caso aqui da Nova Brasil, para o nosso ouvinte. Mauro, Michele. Muito bom. Muito bom, Diego, muito bom. Diego Amorim, toda semana, todo dia, diariamente aqui com a gente no Nova Manhã. Diego, obrigado por hoje, boa semana e até amanhã. Boa semana, até. Nova Manhã. Conexão Brasília com Diego Amorim.